Eu sou o psicólogo Augusto Cury e, ao longo de mais de 3 décadas escutando pessoas em consultório, aprendi que um dos maiores sofrimentos humanos é a sensação de ser invisível para quem mais amamos. Não falo apenas de não receber atenção em momentos importantes, mas daquela dor silenciosa que nasce quando percebemos que, para o outro, somos apenas uma parte conveniente e não um todo que merece ser reconhecido e celebrado. É como se estivéssemos presentes apenas quando o outro precisa, mas ausentes quando desejamos ser vistos como companheiros de jornada. Lembro-me de uma paciente que atendi certa vez, chamarei de Clara. Ela era uma mulher inteligente, dedicada, cheia de vida, trabalhava, cuidava dos filhos, era admirada no seu ambiente de trabalho, mas dentro de casa sentia-se reduzida a uma presença quase descartável. O marido só lhe dirigia atenção nos momentos em que queria aliviar suas próprias tensões. Fora isso, não havia conversas profundas, nem interesse genuíno em saber como ela estava. Clara me disse, com os olhos marejados: "Eu me sinto como um móvel bonito da sala. Está sempre ali, mas ninguém repara de verdade." Aquela frase ecoou em mim. Quantas vezes ao longo da vida também nos sentimos assim? Quantas vezes oferecemos tudo de nós, acreditando que essa entrega será suficiente para despertar gratidão, carinho e respeito, e recebemos apenas silêncio em troca? O caso de Clara não era único. Na verdade, era apenas um retrato de milhões de mulheres e homens que se entregam demais e acabam aceitando menos do que merecem. Naquele encontro percebi algo fundamental. Não é o outro que define o nosso valor, somos nós. O modo como nos posicionamos, as escolhas que fazemos e os limites que colocamos comunicam muito mais do que as palavras. Clara não dizia que aceitava pouco, mas cada vez que se calava diante da indiferença, cada vez que adiava os próprios sonhos para caber nas vontades do marido, ela reforçava a ideia de que sua presença sempre estaria garantida, não importasse como fosse tratada. Foi então que eu compartilhei com ela a primeira lição que desejo compartilhar também com você. Ninguém pode diminuir você sem a sua permissão. O respeito que você recebe é reflexo direto do respeito que você tem por si mesma. Não adianta esperar que alguém reconheça a sua grandeza se você mesma a esconde em nome do medo de perder. Clara ouviu em silêncio. No início, parecia não acreditar que poderia mudar aquela realidade. "Mas se eu começar a exigir mais, ele pode ir embora", disse ela, e eu respondi: "E se você continuar aceitando menos, você mesma já foi embora de dentro de si há muito tempo." O que mais me impressionou foi a transformação que começou a acontecer quando ela decidiu resgatar a própria dignidade. Pequenos gestos, simples, mas poderosos, retomou aulas de dança que havia abandonado, voltou a encontrar as amigas que não via há anos e, sobretudo, começou a dizer não quando suas necessidades eram ignoradas. Não foi um processo rápido nem indolor. Houve resistência, houve lágrimas, houve noites de dúvida. Mas pouco a pouco, Clara deixou de ser apenas a sombra de si mesma para voltar a ser protagonista da própria vida. O marido, que no início estranhou sua nova postura, passou a perceber que aquela mulher não estava mais disponível a qualquer custo. E foi justamente isso que despertou nele uma nova admiração, um respeito que antes parecia esquecido. Eu conto essa história porque ela traz a essência do que desejo dizer. Quando nos diminuímos, acreditando que assim seremos mais amados, colhemos o oposto. Tornamo-nos invisíveis. Mas quando resgatamos o nosso valor, quando comunicamos através de atitudes que não aceitamos menos do que merecemos, despertamos no outro uma percepção nova. Deixamos de ser conveniência para nos tornarmos presença. Eu também aprendi, observando tantas vidas ao longo dos anos, que a transformação não começa no outro, mas em nós. Não adianta esperar que o mundo mude para depois mudarmos. É quando ajustamos a forma como nos tratamos que o universo ao redor começa a responder. Clara não precisou de discursos longos, não precisou de ameaças, nem de brigas. Bastou que ela reorganizasse a própria vida e, sem perceber, ela ensinou novamente ao marido que era uma mulher completa e não apenas alguém que estaria ali quando fosse útil. O que desejo que você entenda é que todos nós temos um poder imenso de escrever o próprio roteiro. Não somos obrigados a viver como coadjuvantes, muito menos a nos contentar com migalhas.
Temos a possibilidade de ser autores da nossa própria história, e essa autoria começa na forma como olhamos para nós mesmos. Se você se reconhece um pouco na história de Clara, se sente que tem dado mais do que recebe, se percebe que tem se calado quando deveria se afirmar, quero lhe dizer algo com toda a clareza. Você pode mudar esse enredo. Não será fácil, mas será libertador. E a primeira página dessa mudança começa agora, quando você decide se valorizar, não em palavras, mas em atitudes. E uma das lições mais profundas que a vida me ensinou é que ninguém pode se manter interessante para os outros se não for interessante para si mesmo primeiro. O segundo grande passo nessa jornada é compreender que viver apenas em função do outro é um caminho silencioso para a invisibilidade. Ao longo de décadas, atendi homens e mulheres que chegaram ao meu consultório esgotados, não porque faltava amor em suas vidas, mas porque faltava amor por si mesmos. Eles se entregavam tanto, se adaptavam tanto, que acabavam perdendo a própria identidade. Um dos exemplos que sempre guardo na memória é de uma mulher que chamarei de Joana. Joana era vibrante, cheia de sonhos, mas com o tempo passou a organizar sua vida em torno de um único eixo: agradar o parceiro. Ela cancelava encontros com amigas sempre que ele aparecia de surpresa. Abandonou o curso de artes que tanto amava porque ele dizia que não valia a pena. Até o jeito de se vestir começou a ser moldado pelas opiniões dele. Quando chegou até mim, ela estava cansada, apagada e me disse algo que me marcou: eu não sei mais quem eu sou sem ele. Naquele momento, olhei nos olhos dela e disse: e é justamente por isso que ele também deixou de enxergar quem você é. Porque quando deixamos de ser um universo próprio e passamos a girar como um satélite ao redor de alguém, perdemos o mistério, a riqueza e a luz que despertam curiosidade e respeito. Não é crueldade do outro, é apenas a consequência de esquecermos de viver por nós mesmos. Eu precisei mostrar a Joana que a atração verdadeira nasce da individualidade, não da fusão. Quanto mais independente e cheia de vida ela fosse, mais interessante se tornaria não só para ele, mas para o mundo inteiro. E foi lindo acompanhar sua transformação. Ela voltou para o curso de artes, retomou contatos com pessoas queridas e pela primeira vez em anos comprou um vestido porque ela mesma gostava, não porque alguém havia aprovado. O resultado? O parceiro, que parecia distante, começou a olhar para ela de outra forma. Não porque ela tivesse feito um jogo, mas porque reencontrou a si mesma. Ele percebeu que ao lado dele não havia mais uma sombra, e sim uma mulher inteira, com sonhos, com brilho, com uma vida que pulsava além da relação. Quero que você entenda comigo uma verdade simples. Quando vivemos apenas esperando pelo outro, nos tornamos previsíveis. E tudo aquilo que é previsível perde força, perde encanto, perde vida. Mas quando seguimos crescendo, explorando, aprendendo, mantendo projetos e paixões, transmitimos uma energia que contagia. Uma pessoa que está sempre em evolução é como um livro que nunca se esgota. A cada página, uma surpresa, uma nova descoberta. Esse é o segredo daquilo que muitos chamam de mistério. Não é fingir ou esconder partes de si. É continuar crescendo de forma que sempre haja algo novo para compartilhar. Uma nova conquista, uma nova reflexão, uma nova história para contar. É isso que mantém uma relação viva, desperta e cheia de curiosidade. Eu sei que pode ser difícil no início, principalmente se você já se acostumou a viver em função de alguém. Mas quero lhe dar uma direção prática. Comece pequeno. Resgate algo que era só seu e que você deixou de lado. Pode ser um hobby, um encontro com amigos, um livro que sempre quis ler. Faça algo que não dependa da aprovação de ninguém, apenas do seu desejo de viver plenamente. Quando você fizer isso, perceberá uma mudança profunda. Primeiro, dentro de si, a autoestima vai florescer, o coração vai se sentir mais leve e a mente mais aberta. Depois, ao seu redor, os outros vão notar essa energia nova e naturalmente se sentirão atraídos por ela, porque não há nada mais magnético do que uma pessoa apaixonada pela própria vida. Eu mesmo já vivi essa lição. Houve momentos em que, ocupado demais em dar respostas e soluções para os outros, me esqueci de cuidar da minha própria jornada. Foi quando percebi que se eu não me inspirasse em mim mesmo, minhas palavras perderiam força. Então voltei a escrever por prazer, a caminhar ao ar, livre, sem pressa,
a olhar para o céu como quem descobre poesia nas nuvens, e cada vez que eu fazia isso, voltava ao consultório com mais vida, mais humanidade, mais presença. Por isso, falo com você agora. Não se esqueça de si. Não se apague na esperança de ser notado. Não abandone seus sonhos com medo de perder alguém. Quem realmente vale a pena não vai se afastar porque você tem uma vida própria. Pelo contrário, vai querer estar ao seu lado justamente porque você se tornou uma pessoa fascinante. O passo que proponho hoje é simples, mas poderoso. Volte a viver como protagonista da sua própria história. Retome aquilo que faz seus olhos brilharem, aquilo que dá sentido aos seus dias. E perceba como esse brilho, naturalmente, reacende a admiração e desperta o respeito de quem está perto. Eu sei que não é fácil romper padrões, mas é possível. E você não precisa esperar que alguém mude para começar. Basta decidir aqui e agora que sua vida é preciosa demais para ser deixada em segundo plano. Se esta mensagem falou ao seu coração e você sente que está pronta para resgatar sua própria vida, comente o número 1 aqui embaixo. Esse será o seu primeiro passo simbólico para declarar: eu escolho voltar a ser a protagonista da minha história. Depois de tantos anos escutando pessoas, aprendi que existe uma diferença gigantesca entre ser desejado e ser amado. O desejo pode ser intenso, mas é passageiro. O amor, quando nasce da admiração e do respeito, atravessa o tempo e permanece. E este é o terceiro passo que quero compartilhar com você. Compreender que entregar-se por completo, desde o início, não desperta amor verdadeiro. Apenas acelera o fim do encanto. Não estou falando de regras frias ou de se fazer difícil. Estou falando de algo muito mais profundo, de entender como a mente humana funciona quando se trata de valorizar aquilo que conquistamos. O ser humano, em sua essência, dá mais valor ao que exige esforço, ao que provoca curiosidade, ao que desperta admiração. Quando recebemos tudo de forma imediata, deixamos de perceber o quanto aquilo é especial. Recordo-me de um rapaz que acompanhei certa vez, chamarei de Marcelo. Ele me dizia que sempre perdia o interesse logo depois de conquistar o que queria. Parecia condenado a repetir o mesmo ciclo. Corria atrás de alguém com entusiasmo e, quando conseguia a atenção, se afastava. Ele não fazia isso por maldade consciente, mas porque nunca havia aprendido a admirar de verdade quem estava ao seu lado. O que movia Marcelo era apenas a excitação inicial da conquista. Depois, quando não havia mais mistério, tudo perdia cor. E eu disse a ele algo que também quero dizer a você. O amor não nasce do que é fácil, mas do que é admirável. Para que alguém se apaixone de verdade, é preciso despertar nele algo maior do que o simples desejo. É necessário que ele olhe para você e veja uma pessoa inteira, alguém que o inspira, que o desafia, que o faz querer crescer. O respeito e a admiração são os alicerces que sustentam qualquer relacionamento que dure. Quantas vezes vi mulheres extraordinárias reduzindo-se a uma posição pequena, acreditando que, se estivessem sempre disponíveis, finalmente seriam escolhidas. Mas o resultado era o contrário. Eram deixadas de lado justamente por terem entregado tudo antes mesmo de serem reconhecidas como únicas. É doloroso, mas é real. Quando nos entregamos sem limites, não ensinamos ao outro o valor da nossa presença. Eu mesmo, em minha juventude, já cometi erros parecidos. Acreditava que quanto mais atenção eu desse de imediato, mais valorizado seria. Até perceber que essa disponibilidade absoluta não me tornava mais querido, mas mais previsível. Foi quando aprendi que o segredo não está em dar tudo de uma vez, mas em dar o que é essencial: autenticidade, clareza, respeito por mim mesmo. É isso que quero que você guarde: ser autêntico, ter opiniões próprias, manter projetos pessoais, cuidar de si. Tudo isso comunica um valor que nenhum jogo artificial consegue criar. O que mantém uma relação viva não é a pressa em entregar tudo, mas a capacidade de provocar admiração a cada passo. Volto à história de Marcelo. Ele conheceu uma jovem chamada Helena. Diferente das outras, ela não estava sempre disponível. Não porque quisesse jogar, mas porque tinha uma vida rica. Trabalhava, estudava, saía com amigas, tinha sonhos claros. E quando estava com ele, estava de fato presente, mas não deixava de ser ela mesma. Marcelo, acostumado a conquistas fáceis, sentiu algo diferente. Pela primeira vez, começou a admirar alguém não apenas pelo que recebia, mas por quem essa pessoa era.
Essa admiração o fez mudar seu modo de se relacionar. Helena não se fez de difícil, apenas mostrou que tinha valor próprio, que sua vida não girava em torno dele, que sua companhia era um presente e não uma obrigação. E foi isso que fez Marcelo enxergar que ali havia mais do que desejo, havia a possibilidade de amor. Essa história me ensinou uma lição que compartilho em cada palestra e em cada livro que escrevo. A admiração é a porta de entrada para o amor verdadeiro. Quando alguém o admira, não apenas deseja estar com você, mas sente orgulho de tê-lo por perto. E o orgulho é um sentimento que sustenta relações mesmo quando a rotina chega, mesmo quando as dificuldades aparecem. O desafio que lanço a você hoje é este: não se apague para agradar. Mostre quem você é. Cultive sua vida, seus projetos, suas amizades. Permita que o outro descubra suas camadas aos poucos. Não entregue todo o seu mundo de uma vez. Vá revelando sua essência com naturalidade, deixando espaço para curiosidade, para descoberta. Assim, em vez de ser visto apenas como alguém passageiro, você será percebido como alguém indispensável. Eu sei que pode dar medo. O receio de perder alguém faz com que muitas pessoas cedam, entreguem demais, aceitem menos, mas quero lhe assegurar, quem realmente merece estar ao seu lado não vai embora porque você se valoriza. Pelo contrário, vai lutar para permanecer, porque a admiração nasce quando vemos no outro um tesouro que não pode ser substituído. Por isso, faça de sua vida uma fonte de inspiração. Seja alguém que brilha por si, que desperta respeito, que gera orgulho. O desejo pode aproximar rapidamente, mas só a admiração o mantém de verdade. E se essa mensagem fez sentido para você, se tocou alguma ferida ou acendeu alguma luz, eu convido você a deixar um comentário com o número 1 aqui embaixo. Será o seu sinal de que está pronta para escolher não apenas ser desejada, mas, sobretudo, ser amada e admirada de verdade. No ponto anterior eu disse que a admiração é a porta de entrada para o amor verdadeiro. E é justamente a partir daí que desejo seguir. Porque compreender a importância da admiração não basta. É preciso aprender a preservá-la. E a única forma de preservá-la é estabelecer limites claros desde o início. Eu aprendi ao longo da minha vida que os limites não afastam ninguém que realmente merece estar ao nosso lado. Pelo contrário, eles atraem respeito e constroem uma base sólida para qualquer vínculo. Quando deixamos de colocar limites, quando aceitamos qualquer comportamento apenas pelo medo de perder, acabamos nos tornando prisioneiros da própria carência. E a carência, por mais contraditório que pareça, não cria proximidade, cria distância. Muitas vezes as pessoas confundem amor com tolerância infinita. Acham que quanto mais suportarem, mais serão valorizadas. Mas a realidade é o oposto. Quanto mais aceitam migalhas, menos são vistas como prioridade. Isso não significa endurecer o coração, mas compreender que ninguém aprende a respeitar aquilo que se oferece sem nenhuma condição. Eu mesmo já vi de perto como a falta de limites corrói silenciosamente um relacionamento. Não é preciso haver gritos, brigas ou traições para que o desgaste aconteça. Basta a ausência de clareza, basta que um lado sempre ceda, sempre aceite, sempre silencie. Aos poucos, essa pessoa se torna invisível, porque sua presença deixou de ser percebida como valiosa. Por isso, o quarto passo é este: aprenda a estabelecer seus limites. Eles não são barreiras para o amor, mas pontes para o respeito. Quando você comunica de maneira serena o que considera aceitável e o que não está disposto a viver, está mostrando ao outro quem realmente é. Está dizendo, sem palavras, que sua essência não está à venda, que sua dignidade não pode ser negociada. Sei que muitos temem que, ao estabelecer limites, perderão o afeto do outro. Mas quero que reflita comigo. Que tipo de afeto é esse que depende de você se anular? Que tipo de vínculo é esse que só existe enquanto você ignora suas próprias necessidades? Se é preciso apagar sua luz para manter alguém por perto, esse alguém não está ao seu lado pelo que você é, mas pelo que você renuncia. Estabelecer limites não é levantar muros, é erguer pilares, é construir um espaço onde o amor pode crescer sem sufocar, onde cada um tem sua voz, seu valor, sua presença respeitada. É assim que nasce a verdadeira admiração,
Quando o outro percebe que você não aceita ser tratado de qualquer maneira, mas também não trata ninguém com desprezo. Você se posiciona com firmeza, mas também com humanidade. Esse equilíbrio é delicado, mas essencial, porque a ausência de limites leva ao desprezo, enquanto o excesso de rigidez leva ao distanciamento. O caminho está no meio. Comunicar-se com clareza, sem agressividade, mas com convicção. Saber dizer não quando necessário, sem culpa. Saber afirmar suas necessidades sem medo. Saber reconhecer seu valor, sem se sentir obrigado a justificá-lo. É nesse ponto que a admiração se transforma em respeito duradouro. Não basta que alguém o admire de longe. É preciso que essa admiração se converta em atitudes concretas de consideração. E isso só acontece quando você demonstra, nas pequenas escolhas diárias, que se valoriza. Se você não cuida do que sente, se não defende sua própria paz, se não preserva seus limites, ninguém fará isso em seu lugar. Eu aprendi que todo relacionamento saudável é construído sobre dois pilares, afeto e respeito. O afeto aproxima, mas o respeito mantém. O afeto aquece, mas o respeito sustenta. Sem respeito, o afeto se esvai. E sem limites, o respeito se perde. Por isso, o passo que segue naturalmente ao da admiração é este. Torne-se uma pessoa que inspira respeito. E respeito não nasce do medo, mas da clareza. Quando alguém sabe o que esperar de você, sabe também até onde pode ir. Quando percebe que sua dignidade não pode ser ferida sem consequências, aprende a valorizar cada gesto seu. Esse aprendizado não é apenas para as relações amorosas, é para toda a vida. No trabalho, nas amizades, na família. Quando você se posiciona de forma serena e firme, cria ao seu redor um espaço em que os outros entendem que sua presença não é descartável, que seu tempo, sua energia, suas emoções, tudo isso tem valor. E quando essa percepção se instala, algo extraordinário acontece. Você não precisa mais pedir respeito, ele surge naturalmente. Porque os limites que você mantém passam a ser compreendidos não como barreiras, mas como sinal de amor próprio. E o amor próprio é a raiz de todo amor verdadeiro. Quero que você guarde essa verdade. Limites não afastam quem realmente deseja caminhar ao seu lado. Pelo contrário, eles protegem você do que não vale a pena e preservam o espaço para que o que é verdadeiro floresça. Quem se afasta porque você estabeleceu limites nunca esteve de fato disposto a amar você por inteiro. Quem permanece, mesmo diante das suas condições, é porque enxerga em você alguém digno de respeito. Assim, se antes falamos da importância da admiração, agora entendemos que sem limites a admiração se dissolve. E é por isso que, para seguir nessa jornada, precisamos aprofundar ainda mais a ideia de que respeitar a si mesmo é a base para ser respeitado pelo outro. Esse é o próximo passo que nos levará ainda mais fundo no caminho da transformação interior. Às vezes, quando olho para trás, percebo quantas pessoas incríveis passaram pelo meu consultório acreditando que o problema delas era amar demais. Mas a verdade que aprendi ao longo do tempo é outra. O problema não está em amar muito, mas em amar esquecendo-se de si. E esse é o quinto passo que quero compartilhar com você. Eu descobri que a mente humana valoriza aquilo que não é dado em excesso. Não falo de se fazer de difícil, nem de jogos calculados. Falo de algo natural. Quando estamos sempre disponíveis, sem preservar espaço para nós mesmos, deixamos de ser percebidos como especiais. É como uma música bonita repetida sem parar no início encanta, mas depois perde a força. Certa vez conheci uma jovem chamada Elisa. Ela era dedicada, generosa e acreditava que sua forma de mostrar amor era nunca dizer não. Se ele ligava de madrugada, ela atendia. Se cancelava encontros, ela compreendia. Se sumia por dias, ela esperava. Elisa acreditava que, ao estar sempre presente, acabaria conquistando um lugar de prioridade no coração dele. Mas, com o tempo, percebeu o contrário. Quanto mais se entregava, menos era notada. Um dia, Elisa me disse: "Parece que sou como o ar, sempre disponível, sempre aqui, mas invisível." Aquela frase ficou gravada na minha memória, porque de fato
Ela havia se tornado previsível. E tudo que é previsível perde o mistério, perde o encanto, perde o respeito. Foi nesse ponto que conversamos sobre algo simples e poderoso: a importância de preservar sua própria vida. Eu lhe disse: não é sua presença constante que vai conquistar admiração, mas a forma como você cuida de si. Se você não se valoriza, ninguém poderá valorizá-la por você. Elisa, ainda que com medo, decidiu mudar. Retomou aulas de fotografia que havia abandonado, voltou a sair com amigas, reservou tempo para seus próprios sonhos, continuou estando com ele, mas não deixou de estar com ela mesma. E curiosamente, quando começou a brilhar com luz própria, a relação também mudou. Ele passou a procurar, lá com mais interesse. Começou a perceber que cada momento com ela era precioso. Essa história mostra algo que aprendi repetidamente. Quando vivemos apenas em função de alguém, apagamos nosso brilho. Mas quando temos vida própria, transmitimos energia, vitalidade e alegria. E isso desperta admiração verdadeira. Não porque estamos tentando provar algo, mas porque nos tornamos pessoas interessantes por natureza. Quero que você reflita comigo. Quando você cancela sempre seus planos, quando responde imediatamente a cada mensagem, quando abre mão do que gosta para agradar, está ensinando ao outro que sua vida só existe em função dele. Mas quando mantém suas escolhas, seus compromissos, seus interesses, está mostrando que é alguém completo, com muito a oferecer além da presença física. Esse é o princípio que costumo chamar de equilíbrio da escassez. Não é ausência, é equilíbrio. É a sabedoria de estar presente, mas também de preservar o espaço próprio. É a capacidade de compartilhar a vida sem perder a individualidade. É isso que faz o outro enxergar em você não apenas companhia, mas inspiração. Eu mesmo já aprendi essa lição de forma dura. Houve fases em que me dediquei tanto aos outros que esqueci de mim. Estava sempre disponível, sempre pronto a resolver, mas cada vez mais vazio. Foi só quando decidi resgatar meu tempo, meus sonhos, meu silêncio, que percebi como meu valor também crescia diante dos olhos de quem me cercava, não porque eu tivesse me tornado distante, mas porque havia reencontrado o meu equilíbrio. O quinto passo, portanto, é este: viva de maneira que sua presença seja valiosa, não apenas frequente. Cultive uma vida rica, com projetos, paixões e pessoas que lhe tragam alegria. Mostre, através das suas escolhas, que sua essência não está à venda e que sua companhia é um presente, não uma obrigação. Elisa, depois de meses nesse processo, me disse sorrindo: descobri que não precisava ser ar, posso ser perfume, algo que preenche, mas que também é sentido pela sua ausência. Essa frase resume o que quero transmitir. Ser escasso não é ser ausente, é ser alguém cuja presença tem peso, tem brilho, tem valor. Assim, se antes falamos da admiração e dos limites, agora entendemos que só podemos manter viva a admiração quando preservamos nossa singularidade. A previsibilidade apaga, mas a autenticidade equilibrada desperta curiosidade e respeito. E eu lhe digo, quando você aprende a viver dessa forma, não precisa mais correr atrás do olhar de ninguém, porque sua vida fala por você e sua presença passa a ser vista como algo que vale a pena conquistar e preservar todos os dias. Aprendi que um dos maiores equívocos das pessoas é acreditar que a presença constante é a melhor prova de amor. Muitos se esquecem de que, em várias situações, é justamente a ausência estratégica que desperta mais valor. Não falo de desaparecer ou de usar o silêncio como castigo. Estou me referindo a algo muito mais maduro. Entender que o outro precisa sentir saudade, precisa refletir, precisa perceber como sua vida é diferente quando você não está por perto. Quando você está sempre disponível, todos os dias, a qualquer hora, corre o risco de se tornar parte da mobília da casa, útil, mas invisível. Lembro-me de um paciente que chamarei de Ricardo. Ele chegou até mim dizendo que se sentia desvalorizado pela companheira. Contava que estava sempre pronto para ela. Respondia imediatamente às mensagens. Mudava sua agenda de trabalho quando ela ligava. Cancelava encontros com amigos para agradar tela. E, no entanto, dizia: quanto mais eu faço, menos ela parece se importar. Parece que já não sou notado. A partir da história de Ricardo, conversamos sobre um detalhe simples, mas poderoso: a diferença entre presença constante e presença significativa. Eu lhe perguntei:
O que acontece quando você deixa de estar um dia inteiro com ela? Ele respondeu. Ela reclama, mas não demonstra falta. É como se eu nunca tivesse feito diferença. Foi aí que ele percebeu que o excesso de disponibilidade havia matado o espaço da saudade. Sugeri então que resgatasse compromissos pessoais, que se dedicasse a atividades próprias, que mantivesse uma rotina que não dependesse apenas dela. Não era afastar-se por frieza, mas por equilíbrio. Ao ocupar-se com a própria vida, ele criaria naturalmente uma ausência saudável. E foi isso que aconteceu. Nas semanas seguintes, Ricardo voltou ao consultório surpreso. Disse que pela primeira vez em muito tempo, ela havia mandado uma mensagem perguntando: "Você está bem?" "Está sumido." E completou: "Percebi que quando não estou sempre disponível, ela começa a me procurar de verdade." Esse exemplo mostra a essência do que chamo de ausência estratégica. Não é manipulação, é respeito por si mesmo. É entender que sua vida tem compromissos, prioridades, interesses que não podem ser apagados em nome de alguém. Quando você vive dessa forma, cria um espaço natural onde o outro aprende a valorizar sua presença. Eu mesmo já vivi isso na minha jornada. Houve momentos em que me dediquei tanto às pessoas ao meu redor que quase não sobrava nada para mim. Estava sempre presente, sempre pronto, mas esgotado por dentro. Foi só quando aprendi a dizer não com serenidade e a preservar meu próprio tempo que percebi como os vínculos também mudaram. Passei a ser mais respeitado, não porque me tornei distante, mas porque minha presença deixou de ser banal. Quero que você guarde uma verdade libertadora. A ausência estratégica não afasta quem realmente se importa, pelo contrário, fortalece o vínculo. Quem deseja estar com você vai valorizar cada momento ainda mais, quando percebe que sua vida não gira apenas em torno dele. E quem se afasta porque você preservou seu espaço, na verdade, nunca esteve disposto a respeitar você por completo. O sexto passo, portanto, é aprender a usar a ausência como um gesto de amor próprio. Continue presente, mas não se esqueça de você. Continue oferecendo atenção, mas não em detrimento dos seus sonhos e compromissos. Continue vivendo a relação, mas sem apagar a sua vida pessoal. Ricardo me disse, após alguns meses: "Hoje, quando estou com ela, percebo que ela me escuta mais, valoriza mais cada encontro. E eu também me sinto mais inteiro, porque não precisei me anular para estar ao lado dela." Essa frase resume o poder da ausência consciente. Não tenha medo de preservar seus espaços. O silêncio pode ensinar mais sobre seu valor do que 1000 palavras. A distância equilibrada pode reacender a chama que a presença excessiva apagou. E o respeito por si mesmo sempre será a base do respeito que o outro terá por você. Se este ensinamento falou ao seu coração e você entendeu a importância de resgatar sua vida para ser valorizado de verdade, deixe o número 1 aqui embaixo. Esse será o seu sinal de que está pronto para praticar a ausência estratégica que desperta saudade, respeito e admiração. O sétimo passo dessa jornada é compreender que ninguém conquista a admiração verdadeira quando aceita qualquer coisa em nome de permanecer ao lado de alguém. Muitos acreditam que ter padrões é ser exigente demais, mas não é isso. Ter padrões é simplesmente saber o que você merece e não aceitar menos do que isso. É sobre dignidade, não sobre capricho. É sobre reconhecer que o amor só se torna saudável quando existe reciprocidade, quando o respeito não precisa ser mendigado, quando a atenção não é oferecida como esmola, mas como escolha consciente. Recordo-me de uma mulher que acompanhou minhas palestras, vou chamá-la de Mariana. Ela estava em uma relação há anos, mas vivia numa rotina de frustrações. O parceiro só aparecia quando queria. Não se importava em cancelar compromissos de última hora, nunca incluía em planos maiores. Mariana dizia: "Mas eu fico, porque tenho medo de perder, prefiro isso a ficar sozinha." Olhei para ela e disse: "Mariana, você não está acompanhada, está sozinha dentro de uma relação, e isso dói muito mais." Foi um silêncio profundo. Ela compreendeu naquele instante que aceitar migalhas era a prova de que havia esquecido seus próprios padrões. A transformação começou quando Mariana decidiu pela primeira vez estabelecer limites claros. Disse ao parceiro que não aceitaria mais ser tratada como uma opção. Não levantou a voz, não fez escândalos, apenas se posicionou.
e o resultado foi revelador. Ele, surpreso, tentou resistir no início, mas logo percebeu que aquela mulher não era mais a mesma. Ou mudava sua postura ou a perderia. E foi ali que ele começou a perceber que ela tinha valor. Essa história mostra algo essencial. Quando você demonstra que aceita qualquer tratamento, comunica ao outro que não se valoriza. Mas quando mantém padrões elevados, desperta o melhor da outra pessoa ou afasta se ela não estiver disposta a crescer. Em ambos os casos, você ganha. Se ela se transforma, você terá ao seu lado alguém mais consciente. Se ela vai embora, abre espaço para alguém que saiba amar de verdade. Eu mesmo já vivi momentos em que precisei rever meus próprios padrões. Houve tempos em que aceitei menos do que merecia em algumas relações interpessoais, acreditando que a paciência resolveria tudo. Mas aprendi que paciência sem limite se transforma em descuido. E descuido, cedo ou tarde, vira desprezo. Foi quando decidi alinhar minhas atitudes ao meu valor. E percebi que quando mantemos padrões claros, não precisamos implorar respeito. Ele vem naturalmente. Ter padrões não significa criar uma lista de exigências inalcançáveis. Significa saber, no fundo do coração, que você merece um amor verdadeiro, respeito genuíno e presença constante. Significa entender que a vida é curta demais para ser vivida em função de alguém que não reconhece sua grandeza. O sétimo passo, portanto, é este. Estabeleça padrões elevados e mantenha-os com serenidade. Não é sobre se tornar rígido, mas sobre ter clareza do que é inegociável. Você pode ser flexível em detalhes, mas nunca em princípios. Pode ser compreensível em pequenos erros, mas nunca em atitudes que negam sua dignidade. Mariana, meses depois, voltou a me procurar e disse: quando ele percebeu que eu não aceitaria mais migalhas, começou a mudar. E se não tivesse mudado, eu teria tido coragem de partir. Pela primeira vez eu me senti livre. Essa liberdade é o verdadeiro fruto dos padrões elevados. Você deixa de ser refém do medo de perder e passa a ser dono das próprias escolhas. Eu quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já abriu mão dos seus padrões por medo da solidão? Quantas vezes deixou de se valorizar para segurar alguém que não queria ficar? Pois saiba que cada vez que você faz isso, ensina ao outro que pode ser tratado de qualquer maneira. Mas cada vez que mantém seus padrões, ensina ao mundo que sua presença tem peso, que seu amor é raro, que sua companhia é um privilégio. O respeito nasce quando mostramos ao outro que não aceitamos menos do que merecemos. Quem ama de verdade não foge diante dos padrões, mas se esforça para estar à altura deles. Quem se assusta e vai embora, na verdade, nunca esteve disposto a amar de forma plena. Assim, se antes falamos sobre a ausência estratégica, agora damos um passo ainda mais profundo, aprender a manter padrões que preservem nossa dignidade. Porque amor sem padrões se torna submissão, mas amor com clareza de valores se transforma em admiração. E a admiração é o que sustenta o respeito ao longo do tempo. O oitavo passo dessa jornada é compreender que a comunicação não verbal, aquilo que fazemos sem dizer nada, tem muito mais força do que qualquer discurso. Já vi muitas mulheres e homens dizendo frases de autoestima, mas vivendo de maneira completamente contrária. Dizem que se valorizam, mas aceitam cancelamentos de última hora. Dizem que se respeitam, mas toleram desatenções constantes. Dizem que querem reciprocidade, mas estão sempre disponíveis, mesmo quando não são priorizados. E é nesse desencontro entre palavras e ações que nasce a perda de valor. Lembro-me de uma paciente que vou chamar de Ana. Ela me dizia sempre: eu sei que mereço respeito, eu sei que mereço mais. Mas, na prática, aceitava situações que a machucavam profundamente. Quando o companheiro se ausentava sem dar notícias, ela ficava em silêncio. Quando era tratada com indiferença, sorria para não criar conflito. E quando eu lhe perguntei por que fazia isso, ela respondeu: tenho medo de perdê-lo se eu reagir. Foi então que lhe disse: Ana, você não precisa falar que se valoriza, precisa agir como alguém que se valoriza. Essa frase foi um divisor de águas, porque a postura, a forma de andar, o tom de voz, o cuidado com o próprio tempo, tudo isso comunica silenciosamente. Quando você mostra com ações que sabe seu valor, não precisa repetir isso em palavras, o outro percebe. Ana decidiu aos poucos mudar seu comportamento.
Não fez discursos inflamados, não impôs nada com agressividade, apenas começou a agir de acordo com o que dizia. Se ele cancelava em cima da hora, ela mantinha seus planos. Se ficava dias sem ligar, ela não corria atrás. Passou a investir mais em si mesma, retomando hobbies que havia deixado de lado. Em poucas semanas ele começou a notar a diferença, não porque ela reclamava mais, mas porque sua postura havia mudado. Esse exemplo mostra que a comunicação mais poderosa que existe é a coerência. Não adianta dizer que você se respeita se suas ações dizem o contrário. Não adianta falar que merece mais se você aceita menos. O mundo não acredita no que você declara, acredita no que você demonstra. Eu mesmo já vivi algo parecido em minha trajetória. Houve fases em que, cansado, eu dizia a todos que precisava de descanso, mas continuava aceitando convites e compromissos sem fim. O resultado era previsível. Ninguém respeitava meus limites porque eu mesmo não os respeitava. Foi só quando aprendi a dizer não com serenidade e a preservar meu tempo que as pessoas passaram a respeitar minhas pausas. Não precisei explicar nada. Minhas escolhas falaram por mim. O oitavo passo, portanto, é alinhar sua fala com suas atitudes. Se você deseja ser visto como alguém de valor, precisa agir como tal. Isso começa nos pequenos detalhes, na forma como olha nos olhos, como ocupa seu espaço, como se porta diante das situações. Uma pessoa que se valoriza não implora atenção, não se desespera diante da ausência, não se diminui para caber em lugares pequenos. Essa coerência também se manifesta no cuidado com a própria vida. Se você investe em si, em seus projetos, em sua saúde, em sua paz, transmite uma mensagem clara: eu me respeito. E essa mensagem ecoa sem precisar ser dita. Quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já tentou convencer alguém com palavras, mas sem mudar suas atitudes? Quantas vezes disse agora será diferente, mas agiu da mesma forma de antes? Pois saiba que a mudança real não está no discurso, mas na ação. Cada pequeno gesto é uma declaração silenciosa do valor que você acredita ter. Ana, meses depois, voltou ao consultório e me disse: não precisei gritar, não precisei implorar. Quando comecei a me comportar como alguém que merece mais, ele percebeu sozinho. Essa é a força da comunicação não verbal. Ela transforma porque é autêntica. O segredo é lembrar que o respeito não nasce de frases bonitas, mas da forma como você se posiciona diariamente. Sua postura, suas escolhas e sua serenidade são a mensagem mais poderosa que você pode transmitir. Quem está ao seu lado aprende, pouco a pouco, a tratar você de acordo com aquilo que você demonstra aceitar. Assim, se antes falamos sobre manter padrões elevados, agora entendemos que os padrões só têm força quando são comunicados em ações. Porque no fim não é o que você diz que define seu valor, é o que você vive. O nono passo dessa jornada é compreender que os homens e as mulheres também não se apaixonam pela necessidade que alguém tem deles, mas pela completude que essa pessoa transmite. Quando alguém sente que é indispensável para a felicidade do outro, pode até permanecer por um tempo, mas em algum momento perde a admiração, porque ninguém deseja carregar o peso de ser a única fonte de alegria na vida de alguém. O que desperta amor profundo é estar ao lado de uma pessoa que já é feliz por si mesma, mas escolhe compartilhar essa felicidade. Lembro-me de uma paciente chamada Helena. Ela me disse logo na primeira consulta: eu não consigo viver sem ele. Se ele me deixar, eu desmorono. O olhar dela revelava angústia, porque sua vida inteira girava em torno daquele relacionamento. Ela havia deixado de sair com amigas, abandonado projetos pessoais e até desistido de um curso que sonhava em concluir, tudo para estar sempre disponível. Expliquei a ela que esse comportamento não apenas a esvaziava, mas também sufocava o parceiro. Quando uma pessoa sente que carrega sozinha a responsabilidade pela alegria do outro, o vínculo deixa de ser leve e passa a ser um fardo. Disse a Helena: você não precisa de alguém para respirar, precisa de alguém para somar. A vida só é plena quando aprendemos a ser inteiros antes de nos unir a outro coração. Ela chorou muito naquele dia porque percebeu que tinha abandonado a própria identidade, mas decidiu iniciar uma mudança. Começou resgatando pequenas coisas que lhe davam prazer. Voltou a praticar caminhada, retomou o contato com uma amiga de infância, inscreveu-se em um curso online de fotografia. Aos poucos,
redescobriu que havia vida além do relacionamento. O mais interessante foi perceber a transformação dentro da relação. Em vez de se afastar, o parceiro de Helena começou a se aproximar mais. Ele, que antes parecia distante, passou a olhar para ela com novos olhos. Por quê? Porque, quando ela se tornou mais completa, despertou nele admiração. Ele deixou de ver lá como alguém dependente e passou a ver lá como uma mulher inteira, que sabia viver por si mesma. Esse é o poder da independência emocional. Ela não afasta o amor, pelo contrário, é o que o fortalece. Eu mesmo já vivi fases em que me senti esgotado por carregar responsabilidades demais. Quando alguém depende exclusivamente de nós para se sentir feliz, o peso se torna insuportável. Mas quando encontramos uma pessoa que já tem uma vida rica e nos convida a somar, sentimos que estamos diante de algo precioso. O nono passo, portanto, é aprender a cultivar sua própria vida, sem esperar que alguém preencha todos os espaços. Isso significa investir em amizades, em hobbies, em projetos, em autocuidado. Significa reconhecer que sua felicidade fundamental não depende de ninguém além de você. O amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da escolha livre de estar junto. Quero que você reflita comigo. Você tem se sentido completo ou vive esperando que alguém traga sentido à sua vida? Se sua resposta é a segunda, talvez esteja depositando no outro uma responsabilidade que não cabe a ele. A plenitude só é real quando nasce dentro de você. Helena, meses depois, voltou ao consultório sorridente e disse: "Hoje eu sei que não preciso dele para ser feliz, mas justamente por isso quero que ele esteja comigo." Essa frase é a essência da independência emocional. Escolher e não depender. Estar com alguém porque soma e não porque supre um vazio. Eu aprendi que essa postura não apenas atrai respeito, mas também mantém o vínculo vivo, porque viver com alguém inteiro é uma experiência inspiradora. É sentir que cada encontro é um presente e não uma obrigação. É perceber que ambos se escolhem todos os dias e não apenas se suportam. Assim, se antes falamos sobre o poder da comunicação não verbal, agora entendemos que a maior mensagem que você pode transmitir é a de que sua vida já é plena. Quem se aproxima de você deve somar, não substituir. O amor verdadeiro floresce quando duas pessoas completas se unem para construir algo ainda maior. O 10º passo desta jornada é compreender que nenhuma estratégia de sedução, nenhuma técnica de conquista pode ser mais poderosa do que a coragem de ser você mesmo. Muitas pessoas acreditam que para serem amadas precisam vestir máscaras. Tentam se moldar ao que acham que o outro deseja, escondem suas vulnerabilidades, disfarçam suas opiniões, silenciam seus sonhos, fazem isso na esperança de serem aceitas, mas o resultado é o contrário. Ao negar sua própria essência, acabam construindo relações frágeis, baseadas em ilusões que não resistem ao tempo. A autenticidade, por outro lado, pode assustar no início porque exige coragem. É preciso coragem para mostrar suas fragilidades, para admitir seus medos, para expressar suas opiniões mesmo correndo o risco de desagradar. Mas é justamente essa coragem que cria conexões profundas e verdadeiras. Quando alguém enxerga em você uma pessoa real, sem máscaras, nasce uma intimidade que não pode ser forçada por nenhuma técnica. Eu aprendi que os homens, assim como todas as pessoas, se cansam daquilo que é perfeito demais. A perfeição gera distância, não admiração. O que realmente encanta é encontrar alguém humano, com virtudes e defeitos, mas que tenha coragem de viver em coerência com sua essência. A autenticidade não é sobre ser impecável, mas sobre ser verdadeiro. O 10º passo é, portanto, libertar-se da necessidade de agradar a todo custo. É compreender que ser amado não significa se encaixar em todas as expectativas, mas ter a coragem de mostrar quem você é de verdade. Porque o amor genuíno não nasce quando nos adaptamos para caber na vida de alguém, mas quando encontramos quem nos aceita em nossa inteireza. A autenticidade é também viver de acordo com seus valores. É ter clareza sobre o que é importante para você e manter-se firme, mesmo quando isso não é conveniente. É não abrir mão daquilo que define sua identidade em nome de permanecer em uma relação. É saber que o respeito do outro começa no respeito que você tem por si. Eu compreendi, ao longo dos anos,
que a autenticidade é uma forma silenciosa de atração. Não precisa de discursos longos, nem de justificativas. Uma pessoa autêntica transmite segurança, porque não está tentando ser outra coisa além do que é. Essa segurança é magnética, desperta confiança, admiração e, acima de tudo, inspira. O 10º passo é também entender que ser autêntico não significa ser duro ou inflexível. É possível ser verdadeiro com doçura, firme com serenidade, transparente com respeito. A autenticidade não afasta, ela aproxima. Porque quando alguém percebe que você é real, sente-se autorizado a também ser real. É assim que nascem as conexões mais profundas. Duas pessoas que se permitem ser quem são, sem máscaras, sem disfarces. Quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já tentou se adaptar ao que achava que o outro queria? Quantas vezes silenciou sua opinião, escondeu um desejo ou fingiu gostar do que não gostava apenas para agradar? E quantas dessas vezes você se sentiu verdadeiramente amado? Provavelmente nenhuma. Porque o amor que nasce da adaptação excessiva é frágil, não dura. Só o amor que nasce da autenticidade resiste às provas do tempo. O 10º passo é, portanto, um convite à liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem medo de perder quem não sabe valorizar sua verdade. A liberdade de se apresentar ao mundo com todas as suas nuances, sabendo que quem permanecer ao seu lado o fará por amor genuíno, não por conveniência. Eu aprendi que não há nada mais atraente do que alguém que se aceita, porque a aceitação de si mesmo abre espaço para a aceitação do outro. A autenticidade cria um ambiente de confiança, onde ambos podem crescer juntos sem precisar esconder nada. Assim, se antes falamos sobre independência emocional, agora entendemos que ela só é completa quando acompanhada da autenticidade. Porque não basta viver sem depender de alguém, é preciso viver sendo fiel à própria essência. E quando você faz isso, não precisa de estratégias complexas para atrair respeito e amor. Sua presença se torna suficiente porque sua vida fala por você. O 10º passo é, enfim, a coragem de ser autêntico. Essa é a base de qualquer relação verdadeira. Sem autenticidade, o amor é frágil. Com autenticidade, o amor se torna profundo, duradouro e inspirador. O 11º passo dessa jornada é compreender que quando alguém passa a acreditar que já tem você garantido para sempre, a chama da admiração começa a se apagar. Não estou falando de jogos de sedução ou de criar barreiras artificiais. Falo de algo muito mais profundo, viver de tal forma que sua presença nunca seja vista como rotina, mas como privilégio. O amor se mantém vivo quando há, dentro da relação, a sensação de que o outro continua sendo um presente, não uma obrigação. Recordo-me de uma paciente que me marcou muito, chamarei de Dona Lúcia. Ela tinha 63 anos quando chegou ao consultório. Casada há mais de 4 décadas, dizia que o marido parecia não notá-la mais. Eu estou sempre aqui, Augusto, cuido da casa, dos filhos, dos netos, faço tudo o que posso, mas parece que já não existo para ele. É como se eu fosse parte dos móveis, e não a mulher com quem ele escolheu dividir a vida. O olhar de Dona Lúcia era de tristeza, mas também de cansaço. Ela acreditava que já não havia mais como reacender aquela relação. Foi então que conversamos sobre a importância de voltar a ser um prêmio, mesmo depois de tantos anos de convivência, disse a ela. Quando você se acomoda, ele também se acomoda. Mas quando você volta a investir em si mesma, desperta nele a percepção de que está ao lado de uma mulher que vale a pena ser conquistada todos os dias. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como quem pensa em algo distante, e depois sorriu timidamente. Decidiu então fazer pequenas mudanças. Voltou a se arrumar não apenas para ocasiões especiais, mas para si mesma. Retomou o hábito de caminhar todas as manhãs, coisa que fazia na juventude. Começou a participar de um grupo de leitura que sempre teve vontade, mas que havia deixado de lado. Aos poucos, sua energia mudou. O mais interessante foi observar como o marido reagiu. No início, estranhou. Perguntava por que ela estava tão diferente, porque agora tinha compromisso só dela. Mas pouco a pouco começou a olhar lá com novos olhos. Passou a elogiar pequenos detalhes, a se mostrar mais presente, a procurar companhia em momentos que antes preenchia com distrações. O que havia acontecido? Ele percebeu que Dona Lúcia não estava mais ali por obrigação, mas por escolha.
e que para continuar tendo espaço na vida dela, precisava se esforçar de novo. Essa transformação não nasceu de cobranças ou discussões, nasceu da decisão dela de voltar a se tratar como alguém de valor, de voltar a viver com brilho como um prêmio que não é dado, mas conquistado, e esse é o ensinamento central. Quando você se torna previsível, quando abre mão de si para caber no outro, perde o encanto. Mas quando vive de maneira autêntica, em constante evolução, inspira quem está ao seu lado a querer crescer também. O 11º passo, portanto, é nunca deixar de se investir. Nunca acreditar que, porque já conquistou alguém, não precisa mais se cuidar, se desenvolver, se reinventar. O amor morre no comodismo, mas floresce na novidade. Não é preciso mudar quem você é, mas manter-se em movimento, mostrando ao outro que cada dia ao seu lado é um novo capítulo e não uma repetição sem fim. Dona Lúcia me disse, meses depois, hoje sinto que ele me vê de novo, mas acima de tudo eu mesma voltei a me ver. Essa frase resume tudo. Porque não basta ser um prêmio para o outro, é preciso ser um prêmio para si mesmo. Quando você se trata como algo precioso, o mundo aprende a tratá-lo da mesma forma. Quero que você guarde esta verdade. Amor verdadeiro não é conquistado uma vez, é reconquistado todos os dias. Não é sobre prender alguém pela necessidade, mas inspirá-lo pela admiração. Quem está ao seu lado deve sentir a cada dia que tem sorte de estar com você. E isso só acontece quando você vive como um ser humano em evolução, em movimento, em transformação constante. Assim, se antes falamos da autenticidade como base, agora entendemos que a autenticidade somada à evolução é o que mantém a chama da admiração acesa. E quando a admiração permanece, o amor se renova, mesmo depois de muitos anos. O 12º passo desta jornada é compreender que revelar tudo de uma vez pode matar a curiosidade do outro. O ser humano, por natureza, é movido pela descoberta. Quando sente que já conhece alguém por completo, corre o risco de perder a admiração. Não estou falando de esconder quem você é, mas de continuar crescendo, de manter dentro de si novidades, aprendizados, reflexões que despertam no outro o desejo de conhecer sempre mais. O mistério saudável nasce quando você tem uma vida rica, cheia de camadas, interesses e experiências. Lembro-me de uma paciente que chamarei de Dona Teresa, de 61 anos. Ela dizia, meu marido parece não ter mais curiosidade sobre mim. É como se já tivesse lido todo o meu livro. Perguntei a ela, e você tem escrito novos capítulos na sua vida? Ela ficou em silêncio e percebeu que nos últimos anos havia parado de investir em si. Sua rotina girava apenas em torno da casa e da família, e não havia mais novidades para compartilhar. Incentivei Dona Teresa a resgatar antigos sonhos. Ela voltou a pintar, atividade que adorava na juventude, e começou a participar de um grupo de voluntariado. Pouco a pouco trouxe novos assuntos para a mesa de jantar, novas histórias, novos olhares. O marido, antes distante, passou a ouvir com atenção e até a perguntar mais. O que mudou? Ela voltou a ser um mistério vivo, alguém em constante evolução, alguém que valia a pena redescobrir. Esse é o poder do mistério saudável. Manter-se como um livro em constante escrita. Cada novo capítulo da sua vida é uma oportunidade de inspirar o outro a se aproximar. Quando você vive assim, nunca é previsível, porque sempre há algo em você que surpreende, ensina e encanta. Assim, aprendi que o amor duradouro não se mantém pelo que já foi revelado, mas pelo que ainda está por vir. E a chave é simples. Continue crescendo, e você será sempre fascinante aos olhos de quem caminha ao seu lado. Encerramos mais uma etapa desta jornada e quero que você leve consigo uma certeza. O amor verdadeiro não nasce do acaso, mas das escolhas conscientes que fazemos todos os dias. Valorizar-se, preservar seus limites e manter-se em constante evolução são sementes que florescem em admiração e respeito. Nunca se esqueça. Você é autora da sua própria história e merece viver relacionamentos que a honrem por completo. Se este conteúdo trouxe luz ao seu coração, siga-me e acompanhe as próximas reflexões. Ainda temos muito para caminhar juntos.